Oi, pessoal! Hoje eu vou continuar falando sobre a filosofia medieval, mas nós vamos sair um pouco desse mundo ocidental e ir para o Oriente. Hoje vamos falar sobre a filosofia islâmica no período medieval, ou a falsafa. Antes de falar sobre essa filosofia, eu vou voltar um pouco na história e explicar para vocês como que surgiu o islamismo. A Arábia pré-islâmica era formada por tribos de nômades chamados beduínos. Beduínos é uma palavra árabe que significa habitantes das terras abertas. E essas tribos era o fundamento político e social daqueles árabes. E podia até ter tribos rivais entre si, mas tinha muita solidariedade entre as tribos de lá. No deserto da Arábia existia o comércio de caravanas. Essas caravanas ligavam uma cidade à outra e ao longo dessas caravanas também foram existindo, formando outras cidades. As principais cidades nesse momento eram Iatreb e Meca. Iatreb era muito famosa por seu comércio de tâmaras e cereais, e Meca era o centro comercial da Arábia. E também Meca era importante por causa do templo da Caaba. Caaba é uma pedra negra onde iam muitos peregrinos até esse templo para fazer suas orações aos seus ídolos. Então, esses árabes antigos tinham uma religião politeísta e os comerciantes das caravanas lucravam muito com os peregrinos. Maomé nasceu no ano de 571 na cidade de Meca e ele era membro da tribo dos Coraxitas. A tribo dos Coraxitas era responsável pela administração do templo da Caaba. Então vocês imaginam a importância dessa tribo dos Coraxitas. E ela também era a tribo dominante de Meca na época. Maomé era muito revoltado com esse ambiente muito materialista de Meca. E ele também era decepcionado com o jeito que a sociedade tratava as viúvas, os pobres, os órfãos. Então, o Maomé tinha o hábito de meditar nas cavernas, passar um tempo em jejum e meditando nessas cavernas. No ano de 610, lá estava Maomé meditando em jejum na caverna do Monte Hira, quando ele recebe a visita do anjo Gabriel, que o revela como o profeta de Deus. Nesse momento, os registros islâmicos diz que o Maomé ficou em transe e a mulher dele, a esposa dele, a Khadija, foi procurar ajuda a um primo dela. E esse primo dela supostamente era cristão. Então, quando o Maomé voltou ao seu estado normal e conversou com esse primo da Khadija, ele percebeu que o que ele presenciou foi semelhante ao judaísmo e ao cristianismo. Então, o Maomé começa as suas pregações, falando de um Deus único, o Deus Alá. Só que, como eu falei, Meca era o centro comercial e os comerciantes lucravam muito com o politeísmo, principalmente por causa do templo da Caaba. Então, esses comerciantes viam Maomé como uma ameaça à economia de Meca. E acreditem ou não, a primeira tribo a ameaçar o Maomé foi a tribo que ele pertencia, a tribo dos Coraxitas. Então, o Maomé, recebendo essas várias ameaças, sendo rejeitado, ele fugiu de Meca no ano de 622. O ano de 622, essa fuga do Maomé é muito importante, porque é o ano 1 do calendário islâmico, o ano da Hégira.
e o Maomé fugiu para Iatrebe. Iatrebe era rival de Meca. Então eles apoiaram o Maomé, mas ele também ganhou muitos fiéis lá. O islamismo ganhou muitos fiéis lá. Tanto é que Iatrebe mudou de nome, passou a ser chamada de Medina, que significa a cidade do profeta. Então, ganhando muita força em Medina, o Maomé resolve voltar para Meca. E por volta do ano de 630, ele volta para Meca e é aí que começa a expansão do islamismo. Primeiro ali o islamismo dominou a Arábia Saudita, o Omã, o Iêmen, depois ele foi expandindo para a Ásia, norte da África e parte da Península Ibérica. Só que eles não conseguiram avançar mais pela Europa porque eles foram derrotados em 732 contra o Reino Franco. É aí nesse contexto da expansão islâmica que vai começar a falsafa. Quando os islâmicos conquistaram o Império Bizantino, eles invadiram lá, eles tiveram em mãos as obras dos filósofos gregos. Então, eles traduziram as obras gregas para o árabe. E a palavra falsafa nada mais é do que a tradução da palavra filosofia para o árabe. O filósofo que eu vou tratar aqui, eles são muitos filósofos, é muito interessante saber o que eles têm a dizer, mas o que eu vou falar aqui é o principal e mais famoso filósofo do Império Islâmico, que é o Ibn Ali al-Huzan Abdallah ibn Sina, ou como os latinos o chamavam de Avicena. Avicena nasceu no ano de 980 na região de Bukhara, no atual Uzbequistão, e ele morreu aos 57 anos de idade na cidade de Hamadan, na Pérsia, atual Irã. O Avicena era um cara que estudava muito, muito mesmo. Ele teve várias profissões. Ele foi médico, a sua principal profissão. Ele foi astrônomo, matemático, físico, filósofo, geógrafo, poeta. E de acordo com a lenda, como ele foi um dos primeiros alquimistas, ele conseguiu o elixir da vida. E dizem que ele não morreu, não. Dizem que ele está vivo por aí, esperando o fim de um certo ciclo para poder se manifestar. A principal contribuição do Avicena foi na filosofia da medicina. A sua filosofia, ela mistura um pouco a filosofia de Platão com Aristóteles e a teologia do Islã, porque a falsafa ela vai se apoiar na filosofia grega, principalmente em Platão e Aristóteles, para poder dar sustento na formação da sociedade islâmica que estava surgindo ali. Avicena falava que para o homem ser moralmente forte e nobre, ele tinha que curar a alma. Por volta do ano de 1014, o emir ou amir de Hamadan nomeou o Avicena para ser o primeiro-ministro. O título de emir ou amir é como se fosse para o ocidente o príncipe. E o Avicena aceitou essa proposta na hora, porque ele viu ser primeiro-ministro como uma oportunidade de pegar seus ideais filosóficos, tudo que ele aprendeu com filosofia, moral, ética, e aplicar na política. Ele dizia que o principal objetivo da política era fazer com que a população seja feliz, aplicando as noções de justiça e direito. A primeira enciclopédia escrita na história da Europa foi escrita por Avicena. Ele escreveu o Livro da Cura, um conjunto de 18 obras falando sobre lógica, matemática, física e metafísica. Ele reuniu ali
as ideias de Platão, Aristóteles, Plotino, Zenão, entre outros filósofos gregos. Seus pensamentos foram tão importantes, essas obras dele foram tão importantes que foi o que preparou ali a Europa para o cenário do renascimento cultural. E no ano de 1037, o Avicena morreu durante uma campanha bélica para Ramadã. Ou não, né? Dizem que ele tá vivo por aí, né? Vamos esperar para ver. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre outros filósofos islâmicos, deixem aí no comentário. Não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Lembrando que agora tem vídeo de história aqui toda segunda-feira às 14 horas e que os vídeos de filosofia mudaram de horário. Continua na sexta-feira, só que às 14 horas. Então até o próximo vídeo.